Na liturgia da Igreja, o Missal Romano é o segundo livro litúrgico mais importante. Nele estão as orações e orientações para celebrações eucarísticas. A tradução brasileira dessa terceira edição levou 19 anos de trabalho. E desde o primeiro domingo do Advento, em 3 de dezembro, o novo Missal Romano passou a ser obrigatório em todas as igrejas do Brasil. O diário conversou com o padre José Geraldo para explicar as principais mudanças. Ele lembra que a jornada começou após a promulgação, em 2002, pelo Papa João Paulo II, da nova edição típica. Desde então, foram anos de intenso trabalho de tradução, revisão e aprovação do conteúdo. O novo missal, ele causou muito impacto, para nós, é claro. É uma espera de quase 20 anos. Desde 2002, o Papa João Paulo II, ele promulgou um novo, estabeleceu uma nova organização do missal e pediu que as conferências fizessem novas atualizações do missal romano. Então a nossa conferência aqui no Brasil começou logo em seguida esse trabalho, fazendo novas traduções do latim, e foi um trabalho intenso, de quase 20 anos. Claro, a pandemia atrasou também esse trabalho, porque já no processo final dele, precisava que os bispos se reunissem para fazer votação, e ela tem que ser, canonicamente, votação presencial. Então a pandemia atrasou todo esse processo. E após fazer todo esse processo de consulta, mandou para os bispos, de análise, de novas traduções, tendo um cuidado de olhar o português, o latim, a teologia do texto, enfim, todo um cuidado exímio, Os bispos aprovaram e então foi enviado para a Santa Sé para que a Santa Sé fizesse a aprovação. E esse texto foi aprovado pela Santa Sé, teve a devolutiva, e agora a CNBB então preparou essas edições do novo missal, que é acolhido pela Igreja, uma espera que está ao longo desses anos, que marcou a história do Brasil, a história de todos nós. A terceira edição típica então do missal romano. Essa curiosidade de muitos, e até as pessoas, os católicos mesmo perguntavam: vai mudar o rito, Como vai ser a missa agora? Porque ainda é um reflexo do Concílio Vaticano II, porque o Concílio Vaticano II, ele trouxe uma nova forma de rezar a liturgia, Só que algo necessário de ser sempre recordado que a missa, ela não muda. Muda a expressão, muda às vezes a forma, na questão vernácula da língua, a enculturação, mas as mesmas orações que nós rezávamos nos primeiros séculos da Igreja, ainda rezamos hoje, Então essas orações que é o modus credente da Igreja, o modo da Igreja crer, da Igreja rezar, porque nós rezamos o que cremos. Então isso não muda. Contudo, há algumas atualizações da nova tradução. Até para nós padres, que diz que um tradutor, ele é um traidor. Quando se traduz, às vezes pode não corresponder tão fielmente à tradução. Então essa nova tradução, ela procurou muito olhar o latim, olhar a linguagem, o português, e ser o quanto mais fiel possível. Então, para nós, padres, agora que nós acostumamos a rezar a missa, e às vezes já tinha algumas orações, já estavam até memorizadas, nós temos que novamente rezar com muita atenção o missal, para ser fiel ali à tradução agora que foi atualizada e que mudou algumas palavras. Para os fiéis, agora, muita atenção, porque as respostas da oração eucarística, que é algo somente nosso aqui do Brasil, que tem essas aclamações do povo, as aclamações mudaram, porque haviam algumas aclamações que elas causavam ali um certo rompimento no fluir da oração, que foram colocadas, mas que depois perceberam que não era tão satisfatório que ficassem ali. Então houve alguma mudança nas aclamações. Por exemplo, a oração eucarística segunda, houve mudança significativa nas aclamações, e ainda, ao longo dessa semana, já rezando a Eucaristia, ainda percebemos nos fiéis esse tempo de adaptação, Eles já tinham memorizado as respostas e agora tem alguns que respondem, estão respondendo de forma incorreta. Mas isso é um processo, Ao longo dos dias, dos meses, a igreja, ao longo do ano, podemos assim dizer, a igreja vai se adaptando, os fiéis vão memorizando as novas respostas. Para a igreja como um todo, vamos retomar aqui historicamente,
não havia na história da igreja um missal romano. Cada igreja local, ela tinha sim a liturgia da missa, que é a mesma, mas a igreja local, ela rezava a seu modo, né? A partir por volta do ano 1200 a 1500, houve uma necessidade de ter um missal único para toda a igreja romana. Então a necessidade de ter um missal único, ela quer dizer da unidade da igreja. E o perigo, né, que quanto mais a igreja ela vai se estendendo por toda a terra, o perigo de nós começarmos a criar uma divisão, até teológica, de pensamento. Então, corremos um sério risco de nos perdermos. Então, o missal, ele é a forma da igreja rezar, né? Um fiel católico aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Coreia, enfim, qualquer lugar do mundo que falam línguas diferentes, esse fiel católico, ele vai estar na missa, ele vai entender o rito, mesmo que ele não entenda a língua. Então, a importância do missal romano é para dizer daquilo que nós rezamos, né? Nós rezamos o que cremos, é dizer daquilo que nós somos, é dizer da nossa fé. Então, o missal, ele preserva essa unidade da fé, a unidade da oração, ele é um sinal visível da comunhão da igreja. Por isso que a partir desse primeiro domingo do Advento, todas as igrejas no Brasil devem abandonar, arquivar o missal antigo, né, e usarem e adotarem o missal novo, que é então a forma de comunhão visível da igreja no Brasil.